Está escrito em Eclesiastes 5, versículos 10 a 13, o seguinte: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também vi que isso é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que a verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Versículo 13: há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Meu irmão, minha irmã, imagine uma casa com 2 pavimentos. No térreo estão todas as demandas visíveis e urgentes, como contas a pagar, metas a alcançar, bens a conquistar, problemas a resolver. É o andar do nosso cotidiano, onde os nossos sentidos dominam, onde o tempo é curto e a pressão é constante. Já o andar de cima abriga o que é eterno, aquilo que é interior, aquilo que é invisível aos olhos, mas essencial, como a nossa fé, valores, a nossa alma, o nosso relacionamento com Deus. Ali reina o silêncio, a reflexão e o discernimento espiritual. Agora, pergunte-se, em qual andar você vive a maior parte do tempo? Em qual deles você toma as decisões mais importantes da vida? Em que nível você define o sucesso e o significado da sua vida? É importante refletirmos. O texto de Eclesiastes 5 é uma confrontação direta ao coração humano, aos nossos corações, que se entrega a ilusões de que ter mais significa ser mais. É um ledo engano. Salomão, com a autoridade de quem experimentou riqueza, como poucos na história, declara: quem ama o dinheiro, o que amar o dinheiro, nunca se fartará dele. Pois é, não se trata de uma crítica ao dinheiro, não, mas ao amor desordenado por ele. O apego, o desejo insaciável, a dependência emocional e existencial daquilo, digamos, daquilo que deveria ser apenas um meio, mas não um fim. O grande problema não é possuir bens, mas sim ser possuído por eles. Não é trabalhar para sustentar a vida, mas viver para sustentar um estilo de vida sem freios, desenfreado. Quando o coração se rende à lógica do acúmulo, perde-se o equilíbrio. A alma entra em um ciclo vicioso de querer sempre mais, e cada conquista se torna uma escada para outra, e assim a medida do ter nunca enche. E tudo isso sem que haja descanso, gratidão ou contentamento. Esse ciclo Salomão resume de forma cortante quando ele diz: vi que isso também é vaidade, né? Ou em outras versões, não tem sentido, é como correr atrás do vento. Pois bem, voltando à metáfora da casa de 2 andares, nós podemos enxergar nesse contraste uma representação muito clara da luta espiritual entre a carne e o espírito. A carne não significa apenas o corpo, mas, sobretudo, a inclinação natural ao egoísmo, ao imediatismo. Já o espírito representa a parte mais elevada do nosso ser. Representa a nossa conexão com Deus, a nossa consciência, a nossa sensibilidade ao que é eterno. A maioria de nós, mesmo com boas intenções, vive aprisionada no térreo. As coisas de baixo gritam: a conta bancária, o desejo de reconhecimento, as comparações nas redes sociais, o medo de não chegar lá. Enquanto isso, o andar de cima, ou seja, a nossa alma, permanece esquecido. Sim,
O andar de cima permanece esquecido, negligenciado e muitas vezes sem voz para nós. Mas a vida foi criada para ser conduzida de cima para baixo. O que está em cima deve orientar o que está embaixo. O Espírito deve governar a carne. O eterno deve guiar o passageiro. O invisível deve moldar o visível. E aí, quando esta ordem se inverte, surge o caos, a insatisfação, a crônica e a perda de sentido. O grande problema do amor ao dinheiro é que ele não conhece limites. Ele não sabe a hora de parar. A pessoa que ama o dinheiro nunca diz: é suficiente, é o bastante, já chega. Não, nunca fala isso. O que começa com uma boa busca por estabilidade, rapidamente se transforma em ambição, depois em ganância e, por fim, em escravidão. Sim, escravidão. O amor ao dinheiro escraviza. E essa busca insaciável rouba a paz. Pessoas trocam a comunhão com Deus por mais horas de trabalho. Trocam o tempo com a família por metas corporativas. Isso é muito comum no sistema atual. Trocam a generosidade por um desejo de sempre guardar mais para si. E, ironicamente, quanto mais tem, menos desfruta. Pois é. Isso tudo porque o amor ao dinheiro rouba a capacidade de contentamento. A capacidade de contentamento é uma das virtudes mais preciosas na vida de uma pessoa. Jesus foi muito claro em Mateus 6:24, quando declarou que ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas ao mesmo tempo. Olha, não há espaço para duas lealdades absolutas no coração do ser humano. Não. Ou buscamos a Deus como fonte de sentido e provisão para as nossas vidas, para a nossa família, para a nossa estrutura, ou colocamos as nossas esperanças naquilo que é passageiro e enganoso. Olha, meu irmão, minha irmã, as riquezas e os bens não são em si mesmos maus, não. São ferramentas, são bênçãos, são meios de provisão e de generosidade. Mas quando se tornam fins em si mesmos, passam a ser perigosos para nós. O que poderia ser um recurso transforma-se em um ídolo. O que poderia proporcionar descanso causa angústia. O que poderia promover a justiça alimenta o ego. E assim, o apego às coisas materiais vai desvirtuando paulatinamente a virtude e intensifica os vícios. É assim. Em vez de liberdade, promove a escravidão. Em vez de gratidão, alimenta a insatisfação. Em vez de fé, gera controle, domínio. E quando a alma se rende a esse estilo de vida, mesmo as pequenas alegrias do andar de baixo, o prazer de uma refeição, o conforto de uma casa bem estruturada, as conquistas profissionais vão perdendo o seu sabor. É assim, simples assim. A única forma de resistir ao poder sedutor do materialismo é viver com a alma voltada para o alto. Isso não significa abandonar os compromissos da vida cotidiana, mas reorganizá-los à luz do que é eterno. Significa usar o dinheiro como servo, não como senhor. Significa colocar as decisões financeiras, profissionais e relacionais sob o crivo da palavra de Deus e da direção do Espírito Santo. Olha, essa vida de cima para baixo é uma escolha diária, uma prática espiritual intencional. Envolve oração, reflexão na palavra de Deus, simplicidade, contentamento e generosidade.
Exige confrontar os desejos do coração e aprender a dizer: já tenho o suficiente para ser feliz. Parente, não sacrifique o eterno no altar do imediato. Viva com discernimento, com sabedoria e com reverência ao Senhor. E acima de tudo, viva com Cristo no centro da sua história. Sabe por quê? Porque somente Ele transforma o vilão em redimido. Somente Ele impede que o sucesso se transforme em ruína em nossas vidas. Somente Cristo é suficiente para dar sentido àquilo que o dinheiro nunca poderá comprar. Ou seja, paz, propósito e, sobretudo, salvação. Deus abençoe o seu domingo, juntamente com a sua família. Um grande abraço.